Sumiu e me deixou o gato. Ela me pediu, toda meiga, se eu podia cuidar do gatinho dela por uma semaninha. Eu, apaixonado, disse que claro. Aí ela simplesmente desapareceu da face da terra e deixou o gato comigo. Deixa eu te contar o golpe mais fofo que eu já sofri na vida. Eu tinha dado match com ela num aplicativo, a gente conversava, parecia tudo indo bem. Ela me falou que precisava resolver umas coisas e me perguntou se eu topava cuidar do filhote dela por uns dias. Um gatinho, 3 mesinhos de vida, um tigrado. Eu topei na hora, achando que aquilo até ia aproximar a gente, sabe? Um gesto de confiança. Peguei o bichinho, chamei ele de Dwight. Passou a semana, ela não voltou para buscar. Passou mais uns dias, nada, eu mandei mensagem, nada. Bloqueado, sumido, ghost total. A mulher me usou de hotelzinho de gato e nunca mais deu sinal de vida. Eu confesso que no começo fiquei revoltado. Me senti enganado, passado para trás, que tipo de pessoa faz isso? Eu, que nunca tinha tido gato na vida, de repente era pai solteiro de um felino abandonado. Só que aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu e o Dwight, a gente se deu bem, bem demais. Aquele gatinho grudou em mim de um jeito que eu nunca vi. Ele passou a dormir todas as noites em cima do meu peito. Se recusa a descer as escadas sem mim. Bebe água direto do copo, ignorando a tigela. Arranha o sofá todo, mas eu já nem ligo. O que era para ser uma semana virou a vida inteira. Eu decidi ficar com ele para sempre. Anos depois, no aniversário de 4 anos do Dwight, eu fiz um vídeo contando essa história toda, mostrando as manias dele. E o vídeo viralizou, com um monte de gente comentando. E teve um comentário que me fez rir demais. Alguém escreveu: esse gato claramente fez o próprio perfil no aplicativo e deu catfish nesse cara para arrumar um lar. E sabe o que é? Talvez seja verdade. Eu fui para um encontro atrás de uma namorada e saí de lá com o melhor companheiro da minha vida, que ronrona e tem bigode. A pior date da minha vida me deu a melhor relação da minha vida. E você teria ficado com o Dwight igual eu, ou teria levado o coitado para um abrigo e seguido em frente? Levou 23 parentes pro date. Eu cheguei no restaurante pro nosso primeiro encontro animado e ela não estava sozinha na mesa. Estava com mais 23 pessoas, e no fim da noite a conta bateu 20 mil. Deixa eu te contar o encontro mais caro que eu quase paguei. Eu tenho 29 anos e esse encontro foi arranjado. Minha mãe contratou uma casamenteira, dessas que apresentam pessoas sérias para namorar pensando em casamento. Ela me apresentou uma moça e a gente combinou um jantar para se conhecer. Eu imaginei o de sempre. Eu, ela, uma mesa para 2, uma conversa para ver se rolava clima. Cheguei no restaurante, procurei ela e encontrei uma mesa gigante. Ela tinha levado a família inteira. Tios, primos, amigos, conhecidos. 23 pessoas além dela. Eu fiquei sem entender nada. E quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ah, eu quis trazer todo mundo para testar se você é generoso de verdade. Testar a minha generosidade. Botando 2 dezenas de estranhos para comerem e beberem à minha custa. E eles não economizaram não, pediram os pratos mais caros, bebida, tudo. Aquela mesa comeu como se não houvesse amanhã. Quando o garçom trouxe a conta, eu senti o chão sumir. 20 mil. 20 mil para um primeiro encontro que eu achava que ia custar o preço de 2 pratos. Naquele momento, alguma coisa em mim falou não, eu não ia bancar aquele circo. Então eu fiz as contas do que seria justo, paguei o valor de 2 mesas, o que eu realmente consumiria num encontro normal, e deixei o resto, a maior parte, na responsabilidade dela. E aí eu fui embora. Peguei minhas coisas, saí e desliguei o celular. A parte mais engraçada veio depois. Ela foi pedir ajuda para os próprios parentes para dividir a conta e ninguém quis pagar. Cada um dizia: ah, mas eu comi pouco, a ideia foi sua, você que se vira. A mulher tentou me testar e acabou sozinha com uma conta gigante e uma família brava. A história viralizou com milhões de visualizações e quase todo mundo ficou do meu lado. Ela quis medir a minha carteira e mediu, foi a própria vergonha. E você teria pago a conta inteira só para não fazer feio, ou teria dado meia volta igual eu? O catfish me seguiu. Eu cheguei no encontro, e o homem sentado ali na mesa não era, de jeito nenhum, o homem das fotos do aplicativo. E o pior, ele já tinha pedido comida para mim, antes mesmo de eu chegar. Deixa eu te contar como eu escapei de um catfish que não aceitavam não. Eu tinha dado match com um cara que se descrevia como alto, meio malhado, e de um certo tipo físico. A gente marcou num restaurante no último andar de um hotel, de dia, num lugar movimentado, justamente porque eu gosto de me sentir segura. Boa decisão. Como você vai ver? Quando eu subi e cheguei na mesa, meu estômago afundou. O homem ali não tinha quase nada a ver com as fotos. Completamente diferente. E na mesa já tinha um prato de comida pedido para mim. Sem ele, nem me perguntar o que eu queria. E na hora eu entendi a jogada. Aquilo era uma isca. Uma forma de me deixar com culpa, tipo, ah, mas eu já pedi. Você não vai embora agora, vai.
Um jeito de me prender ali pela educação. Eu mantive a calma. Sorri, fui simpática, e falei que ia rapidinho ao banheiro. Só que no banheiro eu peguei o celular e chamei um Uber. E fui esperta. Pedi o carro para um outro lugar público. Não para minha casa, porque eu não queria de jeito nenhum que ele descobrisse onde eu moro. Saí do banheiro e fui direto pro elevador para ir embora dali. Foi quando o pesadelo começou de verdade. Ele percebeu e veio atrás de mim. Entrou no elevador comigo, perguntando por que eu estava indo embora, pedindo para eu ficar mais um pouco. Eu falei que só queria ir. E ele insistia. Isso não é motivo suficiente. Não é maduro sair assim sem explicar direito. Como se eu devesse alguma satisfação para um estranho que mentiu em cada foto do perfil. E não parou no elevador. Ele me seguiu para fora do prédio e ficou me perturbando ali, do lado do meu Uber, até o carro chegar. Eu só respirei aliviada quando fechei a porta do carro, e ele ficou para trás. Depois disso, desfiz o match, bloqueei, e nunca mais ouvi falar dele, graças a Deus. Eu saí ilesa, mas com uma certeza: aquele prato de comida pedido antes da hora não era gentileza. É a armadilha. Confie no seu instinto, sempre. E você? Teria inventado desculpa do banheiro e fugido igual eu, ou teria dito na cara dele o motivo de estar indo embora? Descobri 65 irmãos. Eu fiz um teste de DNA de curiosidade, achando que ia descobrir uns priminhos distantes. Descobri 65 irmãos. E hoje eu tenho medo de verdade. Sair com um cara e ele ser um deles. Deixa eu te explicar essa loucura. Eu tenho 20 anos, sou de Maryland, e desde sempre soube que fui gerada com a ajuda de um doador. Meus pais tiveram dificuldade, recorreram a um banco, e eu nasci. Nunca foi segredo. E como eu vim de doador, eu sempre desconfiei que devia ter, sei lá, um irmão ou outro por aí. É natural, né? Um doador ajuda mais de uma família. Então, em janeiro, eu resolvi fazer um daqueles testes de DNA caseiros, mas para matar a curiosidade. Quando o resultado chegou, a primeira surpresa, 13 irmãos. 13. Eu já achei muita coisa. Fiquei animada, entrei em contato com eles. E aí, quando a gente começou a se conectar, um foi puxando o outro, um conhecia mais dois, esses dois conheciam mais três, e a lista foi crescendo, crescendo, até chegar num número que me deixou de queixo caído, 65 com Caim. 65 meios-irmãos, espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Uma família inteira que eu não sabia que existia. E olha, tem um lado lindo nisso. A gente criou um grupo, conversa todo dia, se apoia. Tem uma irmã mais velha, a Fabiana, que virou tipo a mãe do grupo, dá conselho pra todo mundo. Eu, que era filha única, de repente tenho dezenas de pessoas com o meu sangue, com traços parecidos, gostos parecidos. Mas junto com a alegria veio um pensamento que não sai da minha cabeça. São 65, e pode ter muito mais que a gente ainda nem achou. 6 deles moram aqui pertinho de mim, no meu estado. Então me diz, e se um dia eu der match com um cara bonito no aplicativo, a gente se apaixonar, e no meio do caminho descobrir que ele é mais um filho do mesmo doador? Deixou de ser piada pra mim. Virou uma preocupação real. Hoje, antes de me empolgar com alguém, passa na minha cabeça, será que a gente é parente? Eu ganhei 65 irmãos de presente, mas perdi a tranquilidade de simplesmente me apaixonar sem medo. E você? Faria o teste de DNA sabendo que pode encontrar dezenas de irmãos, ou preferiria viver sem saber? A mensagem que ela escondia. A minha Dati se levantou para ir ao banheiro e o celular dela ali na mesa acendeu com uma mensagem. Eu olhei sem querer e era ela mesma pedindo para uma amiga inventar uma emergência falsa para tirar ela de perto de mim. Deixa eu te contar como eu virei o jogo. Eu tinha conhecido essa mulher num site de relacionamento desses mais sérios. A gente trocou mensagem por uns dias, parecia legal, e marcamos um jantar num restaurante bacana. Chegando lá começou estranho, ela bebia sem parar, taça atrás de taça. Eu tentava puxar conversa, mas ela estava mais interessada no vinho do que em mim. Tudo bem, primeiro encontro é assim mesmo às vezes, eu pensei. Aí ela pediu licença para ir ao banheiro, e foi nesse momento que o destino me deu um presente. O celular dela, esquecido em cima da mesa, vibrou e acendeu, e a mensagem estava ali na tela para qualquer um ler. Ela tinha mandado para uma amiga, só que na pressa e na bebedeira, deve ter se confundido e mandado para a conversa errada. A mensagem dizia, com todas as letras: esse encontro é um lixo, o cara é feio demais e eu não tô me divertindo. Me liga daqui uns 5 minutos fingindo que aconteceu uma emergência. Feio demais, um lixo. E o plano era usar a velha desculpa da ligação urgente para fugir, me deixando lá sentado como um bobo, provavelmente com a conta. Eu podia ter feito um barraco, podia ter esperado ela voltar e humilhado ela na frente de todo mundo, mas eu decidi ser mais elegante que isso. Eu chamei o garçom, calmíssimo, e falei: olha, a minha esposa está no banheiro, mas surgiu uma emergência no trabalho e eu preciso ir agora. Levantei, vesti o casaco e fui embora.
Deixei ela voltar do banheiro para encontrar a mesa vazia, sem o cara feio e com a conta inteira no colo para pagar com o próprio cartão. Depois eu bloqueei o número dela e virei a página. E a página virou bonita. Uns meses depois, viajando para o México, eu conheci a mulher da minha vida. A gente casou, está junto há 10 anos e tem 2 filhos. Aquela Dati que me chamou de feio e tentou me passar a perna me fez o maior favor do mundo, me tirou do caminho errado. E você teria ido embora calado e classudo igual eu, ou teria esperado ela voltar para falar tudo na cara?